boa noite, pessoal, pessoas queridas, né, que estão aqui acompanhando. Começou, né, a live de hoje do projeto No Divã com Maria e convidados. É com muito prazer e muita honra que eu recebo dos meus convidados, as pessoas, né, os telespectadores que se dispõem a estar conosco nesse momento de muito aprendizado. E hoje o tema da nossa live é um tema muito interessante, então aí fica o convite para vocês curtirem, para vocês estarem conosco, que hoje nós vamos estar recebendo dois psicólogos incríveis, profissionais muito competentes, que eu confio bastante, né, que é uma honra estarmos fazendo essa parceria nessa noite de hoje. Tenho certeza que vai ser uma noite de muito conhecimento e muito aprendizado, e eu estou super animada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live sobre perdão. E aí, né? Por que que se perdoar faz tão bem, se perdoar é tão bom, por que que é tão difícil perdoar, né? O que que envolve aí esse afeto? Porque o projeto, a gente está falando de vários afetos, né? Na segunda-feira a gente falou sobre a psicanálise e os afetos. Ontem a gente falou sobre o medo e hoje nós vamos estar falando sobre o perdão. E para essa live de hoje nós vamos estar recebendo Chayene, né? E Rafael, vocês já podem aqui pedir para participar, para estarem conosco, dialogando, refletindo sobre aí todas as nuances que envolve o perdão, o ato de perdoar. A gente percebe que é um ato muito recorrente, muito comum na clínica, e aí tira realmente muitos sentimentos, né? Demandam muitos sentimentos. Seja bem-vinda, querida. Oi, Olha, Maria, tudo tudo bem? ótimo. Então, primeiramente, eu vou me apresentar para falar sobre. Depois eu vou falar sobre. Eu vou começar a falar. Não sei se o outro psicólogo já entrou. Ainda não. Mas pode se apresentar, que eu acho que é o Ah, tempo que tá. ele Então, vai entrar. tá bom. Obrigada, Maria. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite dessa live, que foi de última hora, mas foi muito bom. Porque eu já recebi convites seus e eu adoro fazer live contigo. E tu sabe que é muito gratificante, como pra mim, né? Como psicóloga. Então, meu nome é Chayene, eu sou psicóloga desde 2019, eu sou psicanalista em formação. A psicanálise, ela me acompanha desde o início da faculdade. Não com uma, como é que eu vou dizer, como uma vontade própria, mas sim como uma curiosidade. Porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu vi um curso da Françoise Douto. E daí eu me interessei por aquilo, não conhecia, né? Daí fui por curiosidade e gostei do curso. Daí, anos mais tarde, começou a entrar a psicanálise, comecei a entender o que que era, conhecer o inconsciente. E daí depois, em 2019, eu terminei a faculdade. Eu terminei mais tarde, por problemas financeiros, enfim. E daí, em 2020, antes da pandemia, eu começo a atuar na clínica. E pela área da psicanálise, né? E daí eu comecei a participar de grupos, a fazer a análise também, que é importante, que é em relação ao tripé, né? Que é importante para a área da psicanálise. Claro que esse tripé ele nem sempre vai estar, como é que eu vou dizer, equilibrado. Os três, a análise, a supervisão e a parte da teoria, que é a parte dos estudos, que é a parte do grupo também. Ele nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo. E nem sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo para poder equilibrar para a psicanálise funcionar na clínica. Mas ela vai caminhando.
Se tu vai conseguindo equilibrar um e outro, tu vai entendendo. E daí era mais ou menos isso. Chayenne se apresentou aí para a gente, falou um pouquinho sobre a sua jornada, e é importante a gente entender, né, que eu acho que já faz também parte do próprio assunto, que na vida a gente vai tendo jornadas diferentes, e o perdão acaba que sendo uma escolha, né, uma jornada que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Seja bem-vindo, querido, né? É um prazer estarmos aqui reunidos para conversarmos no Divã com Maria, meus convidados, hoje recebendo Chayenne, né? E o querido Rafael, você pode se apresentar para a gente? Tudo bom, pessoal? Boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Tudo bem. Então, Sim. gente, por exemplo, meu nome é Rafael Junqueira, eu sou psicólogo clínico, né? Eu sou psicanalista. Eu sou carioca, mas atualmente eu moro em Palmas, Tocantins. Então, assim, gente, eu comecei minha jornada na psicologia no serviço público, né? No CRAS, onde a gente pratica vários perdões, né? Para trabalhar nessa jornada. Perdões diários, na verdade, né? E hoje Tá eu um tô pouquinho atuando. baixo, tem como aumentar mais o teu áudio? Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Muito, Melhorou? muito. Então, hoje eu tô na clínica e eu tô no CAPS também, trabalhando com saúde mental. Então, assim, basicamente é isso, gente. Eu tô aqui para contribuir para a gente fazer essa jornada aí, porque eu acho que, assim, essa questão do perdão é uma questão muito importante, porque a gente precisa não só perdoar os outros, como também se perdoar. Então, assim, e isso é uma prática diária, né, gente? Que a gente precisa batalhar para conseguir matar um leão por dia, literalmente falando. Sejam bem-vindos, né? O pessoal que está entrando aqui, né? A Malvada colocou, né? Boa noite, que ela está muito ansiosa e a gente também acaba ficando ansioso, né? Para esse momento, para a gente estar compartilhando. O objetivo desse momento é que a gente possa construir reflexões, né? Dialogar sobre temas que fazem parte do cotidiano e, quem sabe, possibilitar momentos que possam ser aí propulsores para a saúde emocional de todas as pessoas que estão aqui conosco. Não se esqueçam de curtir aí no coração, de compartilhar com as pessoas e vamos pensar, né, o que é o perdão, né, para a psicanálise, para a psicologia. É um tema que é recorrente na clínica, né? A gente recebe muitas demandas, as consequências do ato, existem consequências de não perdoar, né? Por que esse afeto é tão poderoso? A gente percebe aí, né, que é um afeto que está na religião, que está na filosofia, que está na própria psicologia, no próprio senso comum, e a gente vai aí construir um pensamento, né? O que seria o perdão? Começando aí pela Chayenne, depois a gente passa para o Rafael. O perdão, ele seria uma aceitação, uma transformação daquele ser humano. Claro que esse perdão, ele não vai ser fácil, em nenhum momento. Mas o sujeito, ele precisa compreender aquele assunto, que ele precisa perdoar. Vamos supor que ele foi ofendido no trabalho. E daí ele tem que perdoar essa pessoa do trabalho. Ele vai ter que ver por que essa pessoa me ofendeu. O que será que eu fiz de errado para que eu fosse ofendido no trabalho? Ou será que foi só porque ela quis me ofender, quis achar superior a mim? Tem que pensar as consequências daquele ato, tanto a causa como a consequência. E também a gente pode se sentir culpado por não perdoar. E também existe a mágoa, que seria uma questão que a gente vai alimentando porque a gente não perdoou, porque a gente não perdoou aquela pessoa. E também eu vou deixar um pouquinho o Rafael falar, senão eu vou falar e não vou deixar ele falar. Não, então, gente, na verdade, assim, perdoar é um ato muito complexo, tá? Como a colega acabou de dizer, perdoar não é tão simples assim. Só que o perdão, de uma certa forma, ele vem de dentro. Eu gosto muito de citar, na verdade é um livro, né? Não é psicanalista, mas é um epistemólogo Foucault, Michel Foucault, que ele fala em microfísica do poder, que é de dentro para fora. Que seria mais ou menos o quê?
Gandhi também fala um pouco isso. Seja você a mudança que você deseja para o mundo. Então, assim, perdoar é perdoar de verdade, não é esquecer. É mais complexo do que esquecer. É realmente trabalhar. É como se fosse uma cicatriz, que ela está lá, é óbvio que ela vai estar lá, mas você conseguiu superar ela. Ela não te machuca, ela não te incomoda, porque ela tá ali, é uma cicatriz, mas você lembra dela, claro, mas você conseguiu literalmente perdoar aquilo que naquele momento te incomodou muito. Seria basicamente o que a gente trabalha como se fosse uma resiliência, basicamente. Logicamente que tem pessoas que têm uma capacidade maior para perdoar que outras, é claro, e os estudos mostram que as pessoas que realmente praticam o perdão conseguem ser pessoas mais felizes. Porque os reflexos desse não perdão, eles vão gerando o quê? Raiva, rancores, depressões, ansiedades. E isso a gente vai psicossomatizando em várias doenças. Inclusive, muitos estudos mostram que as origens de muitos cânceres, muitas dores psicossomáticas vêm de práticas de não perdão. Entende? Então, assim, porque quando a gente discute só a questão do perdão, a nível psicanalítico, a nível psicoterapêutico também, a gente tem que discutir a consequência desse não perdão. É óbvio que a gente fala assim, perdoar é fácil? Não, não é. Mas é extremamente possível. E nós, como terapeutas, a gente pode ajudar não só os nossos pacientes, mas as pessoas, de uma forma geral, a praticar esse perdão. Porque perdão também é um ato de amor. Não só consigo mesmo, mas com o outro também. Entendeu, gente? É muito Basicamente seria. interessante, né? A Amanda colocou aqui, né? Então, assim, a gente gosta muito da participação de vocês porque a gente acredita que enriquece muito a live e fica um diálogo, né? Aí vocês podem trazer até, de repente, aí questões que a gente pode pensar juntos, né? Construir aí um diálogo. E ela coloca, né, que ela está iniciando os estudos na psicanálise, na constelação sistêmica familiar, que ela sente muito necessidade de estar com as pessoas que atravessam tantas dificuldades e amaranhados familiares. Né? Acredita que a maior dificuldade nesse momento seja o bloqueio de se autoanalisar e vencer, né, esses bloqueios. É interessante, né? Quando a gente começa, a Chayenne começou a live falando um pouquinho da trajetória dela, né? E justamente quando a gente começa qualquer, né, aprendizado, qualquer ensino, isso também perpassa muito pela clínica, quando a gente está começando o nosso processo de análise, de psicoterapia, a gente começa a perceber, né, que existem mágoas, que existem ainda ali algum sentimento que a gente acreditou que já estava resolvido, mas na verdade não estava tão resolvido assim. E aí a gente vai descobrindo, né? Se descobrindo, descobrindo. Geralmente as pessoas que nos magoam, que nos ferem, são pessoas próximas, que a gente tem sentimento, justamente por isso que é tão doloroso, né? Assim, o ferimento, essa cicatriz, para que ela possa realmente passar um determinado momento não doer. Eu acredito que justamente seria isso o perdão, né? A cicatriz, em um determinado ponto, ela não ser mais dolorosa, né? Você reconhecer que existiu algo, porque a gente percebe, assim, para vocês, uma pergunta, né? Assim, para a gente pensar, que existem... É um assunto tão interessante, eu gosto muito de falar sobre o perdão, porque eu acredito que é algo que um dos afetos muito poderosos, como o Rafael trouxe, em sentido de pesquisa, de propulsor mesmo de mudança de comportamento, de vida, mas, né, em contramão, é um dos afetos mais difíceis de você realmente praticar, porque existe muito palavras que não condizem real, né, com o perdão. Quando a gente vai pensar, vou esquecer, né? Eu não vou perdoar porque eu vou estar esquecendo aquilo, né? Então as pessoas dizem, esquece isso, né? Isso já passou, isso já está no seu passado. Ou então as pessoas dizem, né? Se você perdoar, você vai estar fazendo com que aquela pessoa não sofra o suficiente o mal que ela te causou. E nós, como seres humanos, a nossa tendência é um comportamento realmente, seria isso, da gente ao ato de... Por que seria tão difícil perdoar? Seria porque a gente acredita mesmo que aquilo vai esquecer? Ou porque a gente acredita que a pessoa precisa ser punida de alguma forma
pelo aquilo que ela nos causou, pelo mal que ela nos fez, de alguma forma que a gente acredita aquilo. Então, por que que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar, mas para a pessoa que pode denominar o quão difícil é perdoar. Porque cada pessoa ela vai ter uma construção interna diferente. Então, para mim pode ser fácil perdoar. Para outra pessoa já pode ser difícil. Então pode ser difícil, porque aquilo foi muito doloroso para ela, causou muita mágoa, muito ressentimento, muito rancor, raiva. Também é uma questão de que eu vou querer punir o outro não perdoando. Daí acho que é uma coisa que a pessoa vai dizer, ele não me perdoou. E isso também é uma questão que vem muito do. Quando a gente se perdoa, é um momento de recomeço, de que aquele eu vai se reestruturar. Vai haver uma nova organização daquele eu. Porque ele tava numa outra na parte que ele tava cheio de sentimentos negativos, vamos dizer. E tava tudo desorganizado às vezes. E daí é essa parte que a psicologia pode auxiliar a reorganizar aquele eu, a entender o porquê que é necessário a gente perdoar na nossa vida e a gente recomeçar. Perdoar, na verdade, é um ato de amar. E existe muito aquela questão que tem pessoas que têm maior capacidade de amar e menor capacidade de amar. Geralmente a gente perdoa quando acontece algum trauma, alguma cicatriz. Tem uma frase do poeta chileno Pablo Neruda que ele fala mais ou menos assim: feliz é o homem que ama uma vez, quebra a cara e consegue amar de novo. O que ele está querendo dizer com isso? A capacidade que as pessoas têm de doação, de amar ao próximo. Só que perdoar não é só o bem ao próximo que você faz, é o bem a si próprio. Porque muitas vezes perdoar vai além. Perdoar não é simplesmente voltar a ser amigo ou voltar a falar. Perdoar é você perdoar. É um ato seu perante algo que aconteceu. É muito complexo. Envolve muitos fatores. Eu gosto muito de trabalhar com música. Tem uma música do CPM 22 que fala mais ou menos assim: recomeçar do zero, levantar e caminhar. Quantas pessoas têm a capacidade de recomeçar do zero, levantar e caminhar? Porque hoje, se você parar para pensar, a gente vive num mundo das depressões, das ansiedades. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo e um dos mais depressivos do mundo. Então você pensa assim: por que eu realmente devo perdoar? Não é pelo outro, é por você. É um ato de amor próprio. Entende? Só que assim, é muito difícil, realmente não é fácil, mas é possível a gente praticar esse perdão. Até porque quando você pratica esse perdão, você está literalmente se desconectando com tudo aquilo de ruim que aquilo que aconteceu lhe trouxe. Desligando aquele sentimento ruim e mandando ele embora. Literalmente falando. Seria mais ou menos isso. A colega aqui está falando, a Josiele, Psi, está falando que existem vários estereótipos em cima do perdão. Sim, claro. Perdoar necessariamente não é só em questão de relacionamentos amorosos, em relação a alguém que lhe fez mal, mas perdoar, às vezes, é se perdoar por uma coisa que você fez, que é algo muito mais complexo. Que a gente, às vezes, está vivendo hoje pensando lá atrás, uma situação, às vezes, que aconteceu há 10, 15, 20, 30 anos, que marcou a sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, assim, que fizeram coisas ou se relacionaram com alguém há 30, 40, 50 anos atrás e, por não praticarem o perdão hoje, sofrem as consequências. Que é o que eu falei anteriormente. Dores. A gente está psicossomatizando o ato de não perdoar. E isso realmente, gente, é uma questão muito séria. Que nós, psicólogos, podemos contribuir nessa aceitação do perdão, né? De uma forma mais simplista falando.
Eu acho que o perdão, ele tem uma complexidade, porque ele perpassa por muitos meios, né, assim, de pensamentos. Aqui a gente está construindo conforme uma linha de pensamento, mas às vezes a gente percebe que as pessoas se sentem às vezes na obrigação de perdoar, ou então não compreendem como esse afeto realmente ele funciona na nossa psique e o poder que tem, como você falou aí, né, desse caso, que quando você realmente não compreende como que esse afeto funciona e o que é realmente de fato perdoar, você acredita que você perdoou, mas você continua, você fala para as pessoas, né, que você perdoou, às vezes você se vê em uma situação, como a colega colocou, de conviver com aquela pessoa, né, que te magoou, e às vezes são pessoas que te feriram muito, como por exemplo em casos de abuso. Imagina você conviver com um abusador, né, que aquela família ali abafou o caso e que você teve que você teve que perdoar, né? Passar por cima porque ficou no seu passado. Imagine você conviver com todos esses requisitos, ou então você está dentro de um relacionamento em que você disse que perdoou várias traições, mas lá no fundo mesmo, aí é difícil para você aceitar. Então, assim, é muito complexo porque você precisa entender os motivos, né? Como a Chayenne falou, é muito particular de cada um, conforme a de individualidade, a história, o que significa e o significante para aquela pessoa do que seria perdoar, conforme também a gravidade. Aí a gente pensa em níveis, tem níveis de perdão, né? Tem a questão da temporalidade, isso funciona, mas antes de vocês me responderem, tem umas perguntas aqui para vocês, né? A Thaís aqui colocou, né? Que live maravilhosa, né? Perdão é vida, né? Como lidar com... Aí a Emily, né, colocou, como lidar com as mágoas e inseguranças? As inseguranças dificultam muito a minha vida, principalmente no dia a dia. Tem a ver com o fato de não se perdoar, e ela fala do auto-perdão, né? E aí a Moisés aqui, né, colocou. Em alguns o ego fala mais alto, né? E a Júlia, o perdão é um processo e muitas vezes é difícil de ser trabalhado, porque trata-se daquilo que machuca e muitas vezes é nesse conteúdo recalcado que o paciente evita falar. Além do mais, existem vários estereotipos que giram em torno do perdão. Então, essa questão do perdão, de uma certa forma, ela é muito complexa, porque você estava dando o exemplo de uma traição em si, mas vamos pensar, a questão não é o que o outro faz com você, é como que você reage ao que o outro faz com você. Porque tem uma frase do imperador romano Marco Aurélio que ele fala: o difícil não é dominar o mundo, o difícil é se dominar. Você imagina o tamanho da dificuldade que é se dominar. O cara que dominou a Europa inteira, o norte da África e a costa oeste todinha da Ásia, falava que o difícil não é dominar o mundo, mas sim se dominar. Se a gente se dominar já é difícil, imagina tentar dominar um terceiro. Porque o que o outro faz com a gente é problema do outro, não é nosso. O problema nosso é como a gente reage ao que o outro faz com a gente. É exatamente aí que entra o perdão. Não só na questão da aceitação, porque entender o outro é muito complexo. Às vezes você vai ficar naquela ideia de entender o outro e você vai acabar literalmente se perdendo. A gente precisa olhar para dentro, para se organizar, para tentar se entender primeiro. Porque se você não entende, se você não se entende, como é que você vai tentar entender alguém? Basicamente falando. E isso também que tu falou me faz lembrar de uma frase do Lacan, de que o quanto é difícil a gente se escutar. Tu sabe muitas vezes o que o... Não lembro bem direito a frase, mas é mais ou menos em relação a isso. De o quão difícil é a gente se escutar, se entender, se compreender. E também entender aqueles significantes daquele perdão. E o perdão, ele é um ato de crescimento.
E bem como o colega falou, uma questão de amor. E se é uma questão de amor, é uma questão de cuidado. É uma questão de autocuidado. Claro que ele não vai ser fácil. Jamais. O perdão é complexo. E vai depender também de cada um, né? É muito individual o perdão. E também é uma questão de que quando tu perdoa, existem níveis, tu vai alcançando. O perdão ele é gradual, ele é uma construção interna, ele é gradual e tu vai perdoando gradualmente. Tu jamais vai esquecer aquele ato que aconteceu. A dor ela vai desaparecer, mas tu jamais vai esquecer. Você pode não esquecer, mas às vezes você pode deixar de se importar. Que aí seria o perdão pleno. Entende? Por exemplo, assim, a Laura colocou ele, como perdoar e voltar a confiar. A questão da confiança, não existe meia confiança. Ou você confia, ou você não confia. Não existe aquele ditado confiar desconfiando. Isso é senso comum. O que eu culturalmente costumo chamar de psicologia de cordel. Que seria, por exemplo, assim, você fica na interseção e você não vai, nem não vai. Que nem eu costumo muito fazer essa metáfora com meus pacientes. Seria mais ou menos assim. Você está na rodoviária, pronto para embarcar, e aí o ônibus está saindo, e você fica com um pé dentro do ônibus e outro pé fora. Mas não tem como fazer isso. Ou você entra no ônibus, ou você sai do ônibus. Ou você confia, ou você não confia. E isso está relacionado também com a questão do perdão e com a capacidade que as pessoas têm de perdoar. É lógico que, assim, eu trabalho muito isso com meus pacientes, a questão de toda ação, um ato, ele é como se fosse um circuito elétrico. Ele é interligado, os fatos não são isolados. Existem causas, motivos, razão e circunstância. Então, eu trabalho com uma visão nova, que já tem sendo discutida há 10 anos mais ou menos, a questão dos 4 pilares, né? O ser humano ele é bio, psico, sócio e espiritual. Até mesmo para praticar o perdão. Como que seria isso? Biologia, genética, sua hereditariedade, o que você herdou dos seus pais, dos seus avós, sua anatomia, sua fisiologia. Psico, sensações, emoções e percepções. Sócio, cultura, o meio, aonde você nasceu, aonde você viveu, quem são seus amigos, aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha. E espiritualidade não só questões religiosas, mas tudo aquilo que te agrega algum valor. Como, por exemplo, um hobby, uma natureza, amigos, família, literatura, dança, música, todas essas questões. Então, assim, gente, o perdão ele é muito amplo. Logicamente, as pessoas têm capacidades maiores ou menores de perdoar de acordo com o ambiente que elas vivem também. Entende? Aí vai muita capacidade que a pessoa tem de se tocar, de se sentir, de se perceber no mundo, se perceber nessa história. Basicamente falando. Eu gosto muito de pensar assim quando as pessoas nos fazem, né, assim, as perguntas e querem uma resposta. É interessante, né? Na clínica a gente percebe muito assim, o paciente ele quer uma resposta, né, diante de uma inquietação e um direcionamento para ele fazer. Mas tudo que a gente sente, tudo que nos afeta, né, de alguma forma, e olha só quantas coisas que nos afetam, né? É interessante que a gente não vive sem os afetos, né? E os afetos, eles têm o poder de mudança. Ele colocou aí, né, que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Olha quanta coisa para a gente administrar, né? E imagine você, né, assim, diante de uma situação. Tem um caso interessante para a gente pensar, né, como o perdão ele é assim um afeto muito realmente interessante e que tem muitas variáveis assim, né, dentro de um único de uma sintomatologia. Uma pessoa que foi traída, né, uma pessoa qualquer foi traída dentro de um relacionamento. Só que para ela, né, o sentimento de traição. Eles namoravam por um tempo e ele resolve terminar esse relacionamento.
Nesse período que eles terminam esse relacionamento, ela vai, né, pouco tempo depois se envolve com uma pessoa, digamos assim, terminou hoje, com menos de um mês ela se envolve com outra pessoa. Não dá certo e ela, né, tenta resgatar esse relacionamento, né, esse afeto. Percebe a importância e tudo mais. E aí a questão, né, como perdoar, né, esse sentimento de traição tão forte dentro de mim, eu não consigo. Às vezes, o paciente pode dizer, existe a vontade, né? Ainda existe o amor, mas eu não consigo mais, não consigo perdoar essa situação. E aí a gente pensando, né? Buscando as causas, né? Por que que para essa pessoa está sendo tão difícil, né? O perdão. E quando você vai investigar, você percebe que existem outras histórias de traição, né? Você percebe que existe uma dificuldade muito grande de confiança, né, com o outro. Então, às vezes, uma coisa, ela não é só uma coisa, né? Assim, para você entender. Existem uma história com aquela relação, da forma como você se sente, referente àquele significante daquela traição, não só relacionado ao afeto, mas à amizade, ao trabalho, né? As pessoas que você convive no geral, às vezes você se sente, por exemplo, né? Uma outra situação que a gente pode pensar. Tem né? Você, né? O que que é, como que é o perdão para você na sua vida, como que aquilo funciona? Às vezes a gente se coloca em um lugar, né, de, como ela falou do ego, né? Achei interessante, porque a gente se coloca em um lugar também, porque às vezes a gente não perdoa, porque a gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é melhor do que aquela pessoa, porque a gente não traiu, né? Eu não te traí. Então, logo, eu sou um ser humano melhor que você. Ou então a gente se coloca em uma posição de julgamento. Ou então a gente alimenta aquilo, né? Eu aceito você, mas você vai ser punido por isso. Ou seja, né? Quando eu bem entender o momento de uma briga, eu vou jogar aquilo na sua cara, né? Porque eu preciso me colocar nessa situação, né? Nesse lugar. Então, são escolhas que a gente vai fazendo que tudo isso perpassa, né, o sentimento real de perdoar, para a gente realmente entender que é uma coisa complexa. E às vezes a gente percebe, né, eu percebo muito assim no dia a dia, que perdoar às vezes é um ato para você demonstrar que você é uma pessoa superior, que você, né, está em um nível elevado, que você realmente tá em um meio, né, determinado, então você tem que perdoar. Às vezes você não quer perdoar, mas por você estar envolvido em um contexto, às vezes religioso, você se vê obrigado em dizer que perdoou. Mas na real mesmo, dentro de você aquele sentimento persiste, você não busca entender realmente o impacto que te causou. Achei muito interessante quando você coloca sobre, né, como reagimos àquilo que o outro faz com a gente. Achei muito bacana, porque eu acho que o perdão é muito isso, né? Assim, e tem uma frase de Freud, né, que fala assim, que quando a gente fala de Pedro, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu acho que se encaixa muito nesse contexto, porque quando alguém nos fere muito, nos magoa, nos ofende, né, ou então é uma ferida muito dolorosa para a gente lidar com aquilo, é como também se a gente não se colocasse naquele contexto, a nossa responsabilidade diante daquilo que nos afetou. Tem isso também? Tem sim, porque tende muito da, como o colega estava falando, que é como é que a gente vai reagir em relação àquele ato. Porque eu não controlo o ato do outro, eu controlo as minhas ações, os meus sentimentos. Mas o ato do outro eu não controlo. Então eu tenho que pensar muito bem como é que eu vou reagir
em relação àquilo que o outro está me fazendo. E é aí que também vem o entendimento de o quão difícil é se perdoar. Na verdade, assim, às vezes, praticar o perdão, eu não vou só dar essa questão, esse exemplo da traição, mas vou dar um exemplo, por exemplo, de uma criança que teve uma babá e a babá agrediu a criança. É óbvio que você não vai deixar mais seu filho com essa criança, por questão de segurança. Porque se ela bater uma vez, provavelmente ela vai bater duas, três, e pode machucar, pode agredir, enfim. Você pode até praticar o perdão com essa babá. Você pode, literalmente, chegar a ponto de perdoar ela, mas você não vai deixar ela novamente com seu filho. Perdoar não significa ter contato. Perdoar significa que você perdoou, ok. Tem pessoas que literalmente perdoam de verdade, de dentro para fora, mas não querem mais contato. E é um direito que ela tem. Agora, por exemplo, vamos falar de traição novamente. Tem pessoas que numa relação, elas não terminam, elas continuam a relação e elas não perdoam. Tem gente que arrastam casamentos de 30, 40, 50 anos e trazem questões que não perdoaram há 30, 40, 50 anos até hoje, mas continuam no casamento. E as pessoas sofrem todos os dias por isso. Necessariamente ela não precisa terminar o casamento, mas ela precisa praticar o perdão. E como que ela sofre muitas vezes com isso? Com a psicossomatização desse sofrimento, através de dores, de possíveis cânceres. Então, assim, tudo isso está interligado, está interconectado. Entende? E você falou a Porque questão da tem frase. situações Pode falar. que fazem, digamos assim, pode ter também isso, né, de você reviver uma situação que não necessariamente condiz com aquele ato, né, com aquela, digamos, infração que está acontecendo com você, mas que está fazendo você reviver uma história que pode ser que seja muito mais difícil para você perdoar, que não necessariamente está ligado somente com aquele ato, que faz você desencadear memórias recalcadas. Né? Também tem isso, não teria? Tem uma pergunta aqui para vocês, né? O que é ferido em nós quando recebemos uma traição? O que é acionado de traumas complexos? Pode ser acionado uma insegurança, muitas vezes, que a pessoa vai. Aquilo vai ser uma cicatriz na pessoa. E vai ser. E também muitas vezes vai criar uma ferida no coração, ou enfim, que muitas vezes vai ser difícil aquilo ali perdoar. Mas também não existe também como de que tu vai. Ah, existe meia confiança. Não. Se tu perdoou, tu vai ter que voltar a confiar. Claro que isso vai ser um processo. Isso vai ser gradativamente, aos poucos. Porque como é que tu vai estar percebendo que o outro não te mentiu? Tu vai ter que começar a analisar os atos que ele tá praticando contigo. Para poder confiar novamente nele. E dar uma chance também, não só para o outro, mas para si. O ato de perdoar, ele é um processo. Eu costumo muito comparar que é como se você fosse na academia. Você vai na academia hoje, natural que você vai ficar ali meia hora, 40 minutos, primeira vez que você malha, você vai sentir dor, é claro. Porque quando você tá malhando, você tá literalmente aumentando a sua capacidade muscular. E isso causa dor, porque você está rompendo, você está aumentando, expandindo. O perdão também é assim. O perdão é fácil porque ele dói, de uma certa forma. Só que aquela velha questão, é melhor você sofrer uma vez e às vezes cortar o mal pela raiz e perdoar de vez, do que você tomar venenos em doses homeopáticas. Como eu disse antes, a questão daquele casal que fica 30, 40, 50 anos juntos e a pessoa não perdoou. Necessariamente, não é que ela precise terminar ou se afastar.
Mas ela precisa se enxergar na situação de gerar autonomia para conseguir perdoar ou até mesmo se perdoar. Entende? E também, assim, a gente está falando de perdão não só em relações amorosas, mas em qualquer tipo de relação, por exemplo, às vezes no trabalho. Uma pessoa vai lá, fez uma piada, fez um comentário que você não gostou. Ok. Às vezes é melhor você dar esse feedback para a pessoa, claro que sabendo falar, explicando por que você não gostou e fundamentando isso, do que você engolir aquele sapo, internalizar ele e ficar com aquilo na cabeça ruminando. E tem gente que, às vezes, por causa de uma piadinha sem graça, a pessoa cria um trauma daquela pessoa, uma versão, por anos. Quando ela poderia ter chamado a pessoa para o canto e ter conversado de uma forma simples. Logicamente, de uma forma plausível, explicando por A mais B que ela não gostou daquela brincadeira e ela tem o direito de não gostar. Por isso que eu falo que as pessoas têm que dialogar e colocar para fora o que elas sentem. Porque, às vezes, o que elas estão colocando para dentro de si, quando aparece, viram bolas de neve. E aí é difícil a gente conseguir ter um controle sobre essa avalanche que desce. E aí, literalmente, a pessoa entra em crise, começa a atuar nessa questão do medo. O medo começa a governar a pessoa. Não só o medo, mas a ansiedade, a depressão e outras tantas séries de transtorno. Ela colocou aqui, né? Parabéns a Margarete, que é minha professora querida, um prazer, né? Uma honra, na verdade, tê-la aqui conosco. Parabéns pelo compartilhamento da live, né? E a Adriana colocou aqui, né? Auto-perdão nasce da compreensão do que somos, né? Eu só posso perdoar o outro se eu primeiramente me perdoar por tudo aquilo que deixei meu ego falar mais alto, né? Está contribuindo aqui conosco também. Essa questão do ego é uma coisa muito complicada, né? Porque, assim, ainda mais para nós que somos psicanalistas, é difícil falar de ego, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que, infelizmente, tem pessoas que vivem de ego. E aí mora o grande problema. Porque o ego, na verdade, é uma ilusão. É igual a falsa ilusão que você tem de controle, ou hipercontrole. E aí o que acontece? Às vezes o seu ego não vai deixar a pessoa, não vai deixar que você tenha a real percepção daquela situação. E isso às vezes até confunde um pouco a pessoa do que ajuda. De uma forma geral, né? Isso é uma coisa bem complexa, como você falou, mas ao mesmo tempo, né, a gente pode tentar descomplexar, né, todas essas complexidades. Uhum. Tem uma situação também que é interessante, né? Assim, na verdade, existem tantas situações quando a gente pensa referente aos afetos, porque nós somos seres assim, tão fantásticos na arte de quando a gente, né, quer lidar ou não lidar com o nosso sintoma, né? Assim, às vezes a gente, né, por essa questão, a gente a autossabotagem também está relacionado ao não perdoar, né? Aí, olha Uhum. só, a autossabotagem, a procrastinação, como tudo está interligado, né? Assim, é interessante quando a gente pensa no sentimento de autossabotagem, que às vezes a gente usa, né, uma situação que aconteceu com a gente para a gente justificar, às vezes, um fracasso da nossa vida ou uma não atitude nossa, de repente, né? Olha, eu não dei certo porque aconteceu isso comigo, né? A gente fica refém de uma situação, mas porque a gente está se favorecendo dela de uma maneira inconsciente, está se auto-sabotando através de uma situação que aconteceu conosco. Existe isso também? Com certeza, todos os dias, né? Até porque, por exemplo, assim, o nosso papel como psicanalista, de uma certa forma, é fazer com que as pessoas consigam enxergar essas sombras. Até porque a gente trabalha com os elementos que as pessoas trazem pra gente. E é que nem eu costumo falar para todos os meus pacientes. Eu sou psicólogo, não sou mágico. Eu aprendi isso na faculdade, com a professora minha. Psicólogo não resolve o problema de ninguém. Se resolver, você colocava sua plaquinha lá. Resolve seus problemas, cobrava R$ 200 e ficava milionário. A gente funciona como o quê? Como um norteador. Como uma luz. Agora, o que a pessoa vai enxergar é ela com ela mesma.
Porque só ela sabe o tamanho da dor dela. Só ela sabe o que realmente é importante para ela. É ela que vai estar com ela todos os dias da vida dela. E a gente tem que pensar assim, todo comportamento, ele tem uma causa, um motivo, uma razão e uma circunstância. E a gente, como psicólogo, a gente tem que tentar destrinchar e mostrar para os nossos pacientes aonde estão essas causas, esses motivos, essas circunstâncias, de uma forma geral. E a questão, às vezes, dessa questão do não perdoar, muitas vezes, é o medo de ser feliz. Porque tem muita gente que tá ali, ó, o gol escancarado, sem goleiro, só fazer o gol. Mas a pessoa tem medo de fazer o gol. A pessoa tem medo da felicidade. Porque na nossa sociedade de hoje, infelizmente, a gente tem uma sociedade que ser feliz é construir algo, materialmente falando. Quanto, na verdade, a felicidade é a caminhada. A felicidade não é estar mais magro. A felicidade é como se tornar mais magro. A felicidade não é em ser rico, mas em como ser rico. Eu não sei se eu acho que vocês devem ter conhecido o psiquiatra, psicanalista, o Djokovic, e ele tinha uma fala mais ou menos assim, gente, as pessoas querem ser magras, ricas e bonitas. 90% dos meus pacientes são magros, ricos e bonitos. E eles são depressivos, ansiosos e suicidas. Então, assim, gente, a gente tem que pensar muito bem nisso. A felicidade é a caminhada. Não é só objetivar um resultado, mas o que eu faço para objetivar aquele resultado. Não é só perdoar, mas como eu vou perdoar. Isso é subjetivo. Isso só a própria pessoa vai conseguir responder para ela mesma. É ela, com ela mesma, conversando com ela mesma, que ela vai se responder isso. Como eu vou fazer para perdoar não só o outro, mas às vezes me perdoar? E esse processo de análise é difícil. Até porque fazer análise é igual para academia, dói. Não é tão simples assim. E a gente vê que está surtindo efeito quando ela dói. Porque é aí que a gente vê que a gente está conseguindo realmente atingir aonde a gente quer chegar. Porque a gente quer fazer as pessoas enxergarem as sombras, né? E até ela conseguir enxergar, é um processo de realmente sentir dor. Não tem como fugir disso. E também, indo pelo que tu falou, assim, a análise nunca vai ser fácil. E também não vai ser um plim, assim, ó, mágica. Acabou todos os problemas, não. Que bom se fosse assim, né? Acho que até não seria tão bom, né? Porque daí a gente não iria Acho que aprender. quando ela se torna fácil, A gente não ela ia afunda, perceber. né? É verdade. Praticamente. E a gente tem que pensar assim, gente. Isso eu não sou eu que estou falando, não. A ciência que fala. 99% dos problemas que a gente cria para dar assistência para nossa própria vida. Então, assim, o nosso papel é mostrar para o paciente, perguntar para ele se aquele problema que ele tem realmente existe ou é uma neurose dele. O que seria uma neurose? Explicando a senso comum. Seria um problema fantasmagórico que ele criou para ele mesmo para dar assistência para sua própria vida. Entende? Porque muitas vezes ele tá ali. Porque muitas vezes ele tá ali, ó, perdendo horas, dias, anos, às vezes engordando, às vezes se deteriorando por dentro. Mas assim, e esse problema ele nem realmente existe. Isso acontece muito nas relações. Por exemplo, eu tenho raiva de ciclano, eu tenho raiva de fulano. Fulano nem lembra que você existe. E você tá ali, se contaminando por dentro, se remoendo. E a pessoa não sabe nem seu nome. Ou querer interpretar entre linhas do que o outro disse. Ah, mas fulano falou assim comigo. Desculpa, mas a interpretação é livre. E é que nem você disse antes. Quando A fala de B, eu sei muito mais de A do que de B. A visão que você tem do fulano é a sua visão perante o problema. Só que, infelizmente, no nosso mundo hoje, a gente não consegue praticar não só o perdão, mas a empatia.
que é enxergar o outro com o olhar do outro, que é extremamente difícil e complexo no mundo de hoje. Essa questão da fantasia, ela é muito complexa também, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Assim, quando a gente percebe que muito do que a gente cria, muito, na verdade, dos nossos sintomas é criados, né, com base em uma fantasia, né, que nem sempre, né, às vezes ela aconteceu de fato, né, ela é real, mas às vezes ela é muito da nossa imaginação, daquilo que a gente adquiriu para constituir mesmo a nossa psique. E isso é muito, muito interessante, assim, quando a gente consegue, né, perceber tudo isso que a gente está falando na clínica, no dia a dia, né, e poder ajudar através de todo esse conhecimento pacientes a se encontrarem, né, a resgatar esse alto amor. A gente começou a live falando sobre, né, o que seria o perdão, o que seria um ato de amor próprio, né? Então, quando a gente fala de perdão, a gente fala de amor, né, de amor próprio. E a gente vai ter uma live para falar de amor lá no final, né? E lembrando vocês que a gente está aí num projeto essa semana todinha, né, no Divã com Maria, meus convidados, e hoje eu estou recebendo, né, com muito prazer e com muita gratidão, porque a gente houve um imprevisto nos bastidores, mas eles confiaram, né, em mim, confiaram no projeto, e nós estamos aqui hoje, Chayenne, né, e o Rafael, que a nossa primeira live juntos, tenho certeza que a gente vai construir, na verdade já temos outras, amanhã vamos estar nós dois aqui, né, novamente, então venham com a gente para o divã, porque o que a gente pode dizer é que vai ser um diálogo de muitas possibilidades, de muitas conexões, né? De pensamento, de reflexões, com temas que fazem parte do dia a dia, que fazem parte da nossa vida, né? E que estão aí acontecendo para com que os afetos estão, né? A todo momento nos afetando. Assim como a gente é afetado, a gente afeta, e é uma via de mão dupla, e isso acontece constantemente, e são eles que podem realmente ali ter a capacidade de conseguir aquilo que a gente quer, que é ter uma vida com mais leveza, mais equilibrada, com mais saúde emocional e principalmente eu percebo que com mais saúde nos nossos relacionamentos do nosso dia a dia. A gente já está se encaminhando para o nosso final, é poder dar a palavra para vocês encerrarem. Se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntas, aproveitem aí esse momento final para a gente aproveitar os nossos convidados também. Então, mais uma vez eu queria agradecer o convite da Maria para essa live. Essa live ela foi muito gratificante para mim e como também eu vejo que as pessoas estando presentes, elas são contribuições e a gente aprende na live com os outros também. Porque eu não sei tudo. Não é porque eu sou psicóloga, porque eu vou saber tudo. Muitas vezes, o paciente tem mais a me ensinar do que eu a ele, às vezes. E a gente também pode trocar conhecimentos. E a live, ela é isso, é uma troca de conhecimentos e esse perdão, ele é um ato de libertação. Ele é um ato de amor próprio, ele vai ser uma construção interna que vem de uma aceitação, claro que não vai ser fácil, jamais. Mas se a gente não perdoar, vai ter efeitos negativos na nossa saúde mental. A gente vai estar ressentindo, vai ter ódio, vai ter a raiva. E a gente vai gerar ansiedade no nosso dia a dia. Aí a gente vai estar causando uma doença também. E eu vejo que isso muito na pandemia foi uma das questões que mais aumentou a ansiedade e a depressão. Então, o perdão vem como forma de saúde. Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todas as pessoas que compartilharam, que fizeram perguntas.
E porque assim, a gente está fazendo um intercâmbio aqui, uma troca, e a gente está aqui não como detentor do saber, né? Mas apenas dissipando um pouco do muito ou pouco que a gente sabe. E só vou resgatar uma questão que eu acho que ficou em dúvida para as pessoas, que é a questão assim, se você não perdoa, é melhor se afastar. Eu vejo que depende. Você tem que colocar literalmente um papel e fazer uma divisão entre os prós e os contras de estar junto. Porque muitas vezes você não consegue perdoar porque pode ser seu, pode ser uma característica sua, e tudo bem. E essa relação pode ser prazerosa para você? Sim. Mas só você vai saber dizer se vale a pena ou não. Não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai saber dizer, vai dizer para você. Você que tem que responder para você mesmo. E só uma frase pra gente pensar, um pensamento, na verdade. Por que é tão difícil perdoar? Porque, infelizmente, hoje a gente vive um mundo onde a gente cogita a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Onde a gente aceita guerras, onde a gente aceita violência. E onde a gente, infelizmente, vive um mundo de olho por olho, dente por dente. E a gente não vai mudar o mundo fazendo guerra. Só para finalizar, tem uma frase do Chorão Charlie Brown Jr. que diz mais ou menos assim: um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Gente, muito obrigado, gratidão. E vamos praticar o perdão, gente. Só o amor revoluciona. Obrigado, gente. Valeu. Gente, gratidão, Margarete aqui colocou, né? Perdão vem para quebrar orgulhos e fragilidades, né? Exatamente. É um ato que a gente precisa praticar, né? A gente entendeu aqui na live que não é tão simples, não é tão fácil, né? Existem muitos estigmas, muita coisa incompreendida, eu acredito, né? Sobre o que realmente, de fato, o perdão, essa atitude, é uma escolha, né? Eu acho que é uma escolha, perdão, e que a gente possa se escolher. E entendendo que perdão é o amor, a gente, escolhendo perdoar, a gente está escolhendo se amar. E às vezes, e muitas vezes, a gente vai ter que perdoar por nós mesmos, né? Porque tem situações que você vai, olha, eu te perdoo, mas meu Deus, eu nem sabia que eu tinha te magoado. E você ali, né, guardando um raiva, ou então você vai, olha, eu quero, te perdoo e tal, não sei o quê. Tá, mas você está me perdoando, mas eu não te perdoo. Então, tem muitas situações que você vai vivenciar com perdão que são, assim, interessantes para você refletir. E quando você entende a verdadeira essência, né, do que essas coisas acabam que você fazendo por você, né? Simplesmente porque você cuida da sua saúde emocional, você quer ter uma vida com mais leveza. E não é fácil, a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Mas é tão importante, né, quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente percebe que as coisas se tornam mais leves, né? E aí ela colocou aqui, né, a Rosa, adorei cada palavra. Gente, só para lembrar vocês rapidinho aqui no final, que nós vamos estar amanhã novamente aqui no Divã comigo, e eu vou estar com o Rafael novamente, nós vamos estar falando sobre rejeição. Olha que interessante, né? Então, aí vamos estar conosco, 20 horas e 30 minutos, vamos falar sobre rejeição amanhã no Divã com Maria e meus convidados. Até a próxima. Chayenne, vou estar com Chayenne falando sobre felicidade na terça-feira. Não perco a live, vai estar imperdível. Aguardo vocês. Boa noite e até amanhã. Boa noite.